Boa noite. Eu gostaria que você... Eu não trouxe a minha Bíblia por conta de peso na bagagem. Não é que ela é tão grande, mas qualquer peso na bagagem altera. O Salmo 113... O Salmo 113, eu quero dar destaque ao versículo 7. Salmo 113, com destaque ao versículo 7. Dependendo da tradução, ele diz que ele tira dos monturos os mendigos e coloca em meio aos príncipes. O tema do testemunho que eu quero trazer hoje à noite é do lixo. Do lixo ao luxo. Eu digo como o salmista, obrigado. Eu digo como o salmista, em pecado me concebeu minha mãe. A minha mãe foi mãe de 20 filhos e eu fui o 20º. Eu fui o último filho da minha mãe. Quando eu cheguei nesse mundo, muitas coisas já haviam acontecido com a minha família. Inclusive a doação de 2 das minhas irmãs mais velhas. Elas haviam sido doadas. Uma foi para a capital, Rio Branco, que eu sou de Cruzeiro do Sul. Foi para a capital, Rio Branco, e a outra foi para Fortaleza, lá no Ceará, e a outra foi para Manaus, Amazonas. E eu só vim conhecer essas meninas, aliás, a de Fortaleza eu não a conheço, só as outras 2. E eu só vim conhecer essas outras 2 já grande, inclusive deve estar aí com 7 anos que eu conheci uma delas, a de Rio Branco. Uma pessoa excelente, maravilhosa, espetacular, graças a Deus. E Deus, nesse lar de turbulência, minha mãe com esses 20 filhos, quando cheguei nesse mundo, cheguei a conhecer pelo menos 3 de seus maridos. 3 de seus maridos. Mas, segundo a informação, ela teve mais. Então, eu nasci num lar, eu vou chamar de lar para ser bem generoso. Eu nasci numa família, assim, bastante desastrada. Meu padrasto era muito violento, ele dormia com a faca embaixo do colchão da cama, fazendo ameaça para todos nós. E ele batia muito em nós. E um dia, só para você ter uma ideia da perversidade dele, uma gata pariu, e ele foi lá e, num dia que estava zangado, pegava os gatinhos, jogava para cima e aparava o gato na ponta da faca e jogava. E o gatinho só dava aquele miau, caía lá. E ele matou vários daqueles gatinhos. E ele olhou para nós e falou: vou fazer a mesma coisa com vocês. Fazer a mesma coisa com vocês. E naquele clima de violência, ele já tinha violentado uma das minhas irmãs e foram parar nos tribunais. Um dos meus irmãos resolveu ficar com essa minha irmã,
que havia sido violentada, por conta de que, não sei se foi o juiz, o delegado, quem foi, perguntou para ela o que era para fazer com a menina, já que a criança não podia, né, a mocinha não podia mais voltar para casa naquelas condições. E ela disse que houve a oportunidade de decidir com quem ficaria, se ela ficaria com o marido ou se ficaria com a filha. E ela escolheu o marido, alegando que o marido colocava uma espingarda no ombro e ia caçar, matava uma caça para ela comer. E a filha não fazia isso. Então a filha estava liberada, podia escolher algum lugar onde ficar. E o meu irmão, um dos meus irmãos, resolveu ficar com a garota. Só que ele ficou com uma mágoa muito grande do padrasto, né? Ele não vivia mais na nossa casa. Esse filho mais velho não vivia mais na nossa casa. Ele já morava em outro lugar, mas ameaçou o meu padrasto. Ele procurava uma oportunidade para matar o meu padrasto. E como ele era perverso, então nós procurávamos assim um meio de matar ele primeiro. Que quem matasse primeiro levaria vantagem. Um dos dias lá eu fiz uma faca na verdade era um punhal, de um fundo de forno de torrar farinha. Aquele ferro é muito grosso, tem uma espessura bastante forte. E eu fiz fios dos dois lados daquele punhal. Me preparei e fui de emboscada para onde meu padrasto passava todos os dias. Mas ele não passou. Nesse dia ele não passou. Deus direcionou ele para outro canto. E talvez porque Deus não quisesse que eu carregasse hoje essa culpa de ser um criminoso. Apesar de que depois eu entendi que a Bíblia diz que aquele que odeia o outro, ele já é assassino. Então, tudo que eu precisava para ser um assassino, eu já tinha dentro do coração. Eu não fui porque faltou oportunidade. Que é a mesma coisa que ele usa quando ele diz que aquele que olhar para uma mulher, o homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou com ela. É isso. Ele não foi porque não tem oportunidade, mas se tivesse, ele teria feito. Então, todo ingrediente do pecado, toda estrutura formada do pecado já está dentro dele. Só não foi consumida, né? Consumada no caso. E aquilo vivia naquele lar, naquela família desastrada. Eu cheguei a ver o meu irmão correndo atrás da minha mãe com a faca, querendo matá-la, e ela correu subindo a ladeira e ela conseguiu escapar da mão dele. Ele estava possuído de drogas, não sei que troço foi que ele tomou. Então, e era assim, irmão querendo matar irmão, e filho querendo matar a mãe, e muita briga. Foi criado num lar infernal, numa família infernal. Eu costumo dizer que para ser uma família mais desastrada do que a minha, tinha que ser a de Davi, aquele lá da Bíblia, da história da Bíblia. Então nasci numa família desse jeito. E minha mãe achou que como isso tudo não bastasse, ela resolveu botar o nosso nome de alguns dos filhos, né? Pelo menos 3 ela colocou de Maria de Nazaré Pinto da Silva, José Pinto da Silva e Raimundo Pinto da Silva. Naquela época tinha, hoje é que tem nome aquilo que acontecia naquela época, era o chamado bullying, né? Então, naquela época eu encontrei uma dificuldade muito grande para estudar. Então eles traziam milho
na bolsa, debulhava o milho e jogava e dizia: olha, você come aí o que você puder e a sobra você leva para a galinha da sua mãe. E aí eu metia a mão e eles metiam também, e eu quebrava a cara deles e eles quebravam a minha também, e a quebradeira era grande. E a diretora, a única opção que ela tinha era nos expulsar do colégio. Então eu fui expulso de quase todos os colégios de Cruzeiro do Sul. E cheguei numa situação de querer morrer, suicidar. Bom, eu não consigo, eu não estudei, eu não isso, eu não aquilo, já venho de um lar desgraçado desse, então eu não tenho solução, eu não tenho alternativa, eu vou dar uma adiantada na minha vida e eu vou tirar ela. Só que eu não quero morrer nessa cidade. Eu não quero morrer nessa cidade porque eu quero deixar um suspense nessa cidade. Quando eu desaparecer, eles não vão saber o que aconteceu comigo. E aí eu peguei a balsa do Abraão Cândido da Silva, que é um primo meu, filho do Algemiro, tio Algemiro, e aí ele me deu a carona. Eu vim de Cruzeiro do Sul para Manaus, procurando essa irmã que foi doada. E a intenção não era que eu queria, eu estou buscando uma boa vida, eu quero melhorar. Não, a única intenção era, eu quero só morrer longe. O meu alvo agora é morrer longe. E eu fui, cheguei em Manaus, encontrei essa minha irmã, lá em Manaus. Muito gente boa, por sinal. Hoje ela se congrega na Assembleia de Deus. E aí eu fiquei morando na casa dessa minha irmã. Só que aquele vazio que só quem preenche é Deus, ele continuava lá, né? Aquele desespero. E aí eu comprei uma lata de conserva e um pouco de farinha e consegui uma corda e entrei no bosque com a intenção de cometer um suicídio. E depois que eu enchi o estômago de farofa, de farinha com aquela conserva, eu me desanimei de cometer o suicídio. Voltei, eu cheguei até a pensar que talvez fosse fome, um ataque de fome. E depois que eu enchi o estômago, então passou a fome, a fome, aí a doideira passou, eu desci e fiquei aguardando uma próxima oportunidade. Mas enquanto isso, aí eu estava lá mexendo numa areia que a minha irmã tinha comprado, quando aparece um testemunho de Jeová e ele fala do reino de Deus. Talvez aquele foi o primeiro contato com a palavra. Então ele ofereceu o reino de Deus. Eu não cheguei aí no salão do reino, ali naquele dia, mas logo em seguida, poucos dias depois, que eu fiz um desafio a Deus. Naquele dia, quando o testemunho de Jeová saiu lá da minha casa, eu fiz um desafio para Deus. Eu disse: não, mas esse crente está dizendo que existe um Deus e que esse Deus ele faz isso e faz aquilo, mas eu não acredito na existência desse Deus, porque ele chegou a dizer que Deus me ama. Como? Um Deus que me ama numa situação dessa? Não, isso é conversa de crente, isso é conversa para boi dormir. E continuei ali naquele desespero da vida. Aí chegou um dos meus irmãos, que estava na polícia militar na época, lá em Manaus. E aí ele perguntou, né? Ele perguntou se eu queria entrar na polícia. Só que eu não tinha na época, por conta da perseguição do bullying, eu não consegui nem aprender a ler e nem escrever. Eu não consegui chegar a aprender a ler e nem escrever. Eu tinha mais ou menos 21 anos e eu não sabia ler nem escrever. Aí naquela coisa, eu falei: não, polícia? Mas como entrar na polícia? Como é que eu vou entrar na polícia? Eu não sei ler, eu não sei escrever. Ele disse: não, mas vamos lá, ou não você já tem, então vamos lá.
E aí eu fui com ele se apresentou lá para o comandante, se eu não estou enganado, era um coronel. Aí ele se apresentou para o coronel e me apresentou, falou, olha, esse aqui é o meu irmão, está vindo de Cruzeiro do Sul, e ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar, ele não tem onde morar, e contou lá a história para ele. Aí ele, chama o sargento aí, o sargento veio, aí ele falou, olha, eu quero esse rapaz na polícia, o que faltar nele, depois ele cuida disso, depois a polícia ajuda ele a cuidar disso. Então, eu fiz a prova, tudo bonitinho, né? Fiz lá prestei o concurso, né? Mas na verdade eu entrei na polícia naquele momento ali. A verdade é tanto que quando eu cheguei em casa, alguém perguntou, e como foi a interpretação de texto? Eu falei, eu não vi texto, eu tinha texto. Mas não tinha, eu não vi nenhum texto. Não, mas tinha texto, pois é. Só para você ter uma ideia, como eu entrei na polícia assim, bem, uma competência em falar sério. Sabe o que era isso? Era Deus cuidando de mim de uma forma extraordinária. Entrei na polícia dia 16 de janeiro de 86. Dia 16 de janeiro de 86, eu entrei na polícia e passou janeiro, aí janeiro, fevereiro, março e abril. Dia 4 de abril, eu estava passando pela frente da sala do Cefap, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça. Eu estava passando ali pela frente da sala de aula, quando um assembleiano estava pregando o Evangelho numa sala. Tinha mais ou menos 3 pessoas lá. Estava pregando, cantando lá com eles, e aí eu ia passando pela frente, ele me chama, e aí ele me apresenta o Evangelho. Mas ele me apresenta o Evangelho de uma forma, assim, muito forte. Eu acredito que o Evangelho, a gente chama de a pregação do Evangelho, né? E quando a gente fala de pregar, a gente pensa em prego, martelo, mas naquele caso, naquele dia, ele não usou martelo. Eu acredito que ele baixou a marreta e ele veio com força. Ele disse, se você morrer na situação que você está, você vai para o inferno. Eu falei, mas para o inferno? O inferno eu já estou, meu filho. Do inferno eu já vivo. E ele disse, não, mas esse inferno que você está falando aí é café pequeno, isso aí não chega nem perto do inferno que eu estou lhe falando. É chama eterna, pelo século dos séculos. É onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Você vai para casa hoje? Eu digo, vou. Pois é, se você morrer hoje sem Cristo, você vai para o inferno. Aí eu falei, bom, como eu já aceitei tudo na minha vida, eu já aceitei vodka, eu já aceitei cachaça, coquinho, eu já aceitei tudo que foi bebida, porcaria, eu já aceitei cigarro, eu já aceitei tudo que foi coisa. A única coisa que eu ainda não aceitei mesmo na minha vida foi esse Jesus. Mas se você diz que é Ele que vai resolver o problema da minha vida, então eu vou aceitar. Eu aceito esse Jesus. Aí os outros vieram, fizeram um pilheiro botaram a mão na minha cabeça, fizeram um pilheiro e começaram a orar. E entregaram ao Senhor Jesus, escreve o nome dele no livro da vida, e Jesus escreveu meu nome no livro da vida naquele dia. E aí eu saí dali crente. Mas muito crente mesmo, sabe? Como um bebê, né? Que ainda não tem muita noção das coisas. Eu fui no armário, aí cheguei lá, tirei um cigarro, botei no bolso, para os crentes não ver, né? Para os crentes não ver, eu tirei só um cigarro da carteira, botei no bolso da gandola, e tirei só a lixa da caixa de fósforo, e depois eu tirei um palito e botei assim, e ajeitei para que os crentes não vissem o que eu ia fazer. Aí eu entrei no bosque, e chegou lá na frente, tinha uma árvore caída, eu sentei naquela árvore, e comecei a fumar. E aí, quando eu dei a primeira fumaçada, eu levantei os olhos para o céu. Só que tinha um camaleão, assim, mais ou menos à altura desse telhado. E ele estava com a cabeça inclinadinha, assim, para mim. Ele estava olhando e eu tive uma vergonha medonha. Eu tive uma vergonha enorme. Talvez a maior vergonha da minha vida. Foi aquele camaleão, aquela iguana, olhando para mim,
E eu entendi ali que a mensagem que foi passada para mim foi que Deus estava na pessoa daquele camaleão e Ele estava dizendo: pensa que eu não estou te vendo. Você está fugindo, você está tentando fugir de mim. Eu estou te vendo. Baixei a cabeça, fiquei ali pensando com aquele cigarro na mão, não levei mais à boca, fiquei com ele ali na mão, e dei um tempo e eu fui olhando devagar, bem devagarzinho, para poder ver se ele ainda continuava olhando para mim. Na verdade, ele estava do mesmo jeito, e eu fiquei com uma vergonha enorme, dei um bileque no cigarro, joguei fora. Aquele foi o último cigarro que eu fumei na minha vida, e fui embora com uma mensagem poderosíssima. Por isso que hoje, quando eu tento descrever os olhos de Deus, que está em todo lugar, eu digo que Deus, os olhos de Deus é poderoso para ver uma pulga preta dentro de uma sala escura, em cima de uma mesa de mármore preta, banhada de óleo queimado. E ele ainda sabe se ela é macho ou fêmea. Incrível. Aí você diz: mas pastor, a pulga não é hermafrodita? Sim, é. Eu só digo assim, para você ter apenas uma ideia de como os olhos de Deus é poderoso para adentrar nas profundezas da escuridão do coração de cada um. O livro do Apocalipse diz que ele tem os olhos de chama de fogo, e eu pensei até que era o Satanás, mas depois eu descobri que aqueles olhos de chama de fogo era do Cristo Redentor, era do nosso Cristo transformador. Era Ele que estava com aqueles olhos de chama de fogo, vendo. Aqueles olhos de chama de fogo é para adentrar nas mais densas trevas de um coração perdido, e foi isso mesmo que Deus fez. Deus me perseguiu com o seu olhar. Ele disse: vou perseguir você. E Ele me perseguiu, e eu amo muito Ele por conta disso. Então eu saí dali transformado. Aí depois eu comecei com a paixão para a Bíblia. Eu queria estudar a Bíblia, eu queria aprender as Escrituras. Eu estava com vontade de aprender a Bíblia, mas a Bíblia até então era muito difícil de compreender, e eu comecei a jejuar. E aí eu não jejumava mais nada. O rapaz lá na polícia falou que ele me colocava na polícia daquele jeito, mas não era para mim ficar daquele jeito. Era para mim correr atrás da educação. Eu tinha que estudar, eu tinha que correr atrás, eu tinha que me aperfeiçoar na educação. Mas essa não foi a causa para mim permanecer na polícia, estudar para permanecer na polícia. Não, eu estudei agora porque eu não sabia ler as Escrituras, e eu precisava ler. 21 anos de idade, jejuando para ler a Bíblia. E quando eu lia cada parte das Escrituras que eu entendia, eu sentia vontade de comer a Bíblia. Eu queria comer, era tão legal, era tão bom, que eu queria comer, eu tinha vontade de comer aquela palavra. Maravilha. Jejuava, comia o primeiro alimento, o último alimento que eu colocava na boca era 10 horas da noite. E só 10 horas da noite do dia seguinte eu ia comer de novo. E eu fazia tudo isso não para ficar na polícia, não para enriquecer, não para ganhar dinheiro, não para acumular bens, não, nada disso. A única coisa que eu queria era entender as Escrituras, era ler a Bíblia, para que essa Bíblia pudesse falar comigo, para que Deus, através da Bíblia, pudesse falar ao meu coração. E Ele me ensinou, e eu comecei a ler, e eu comecei a querer fazer um seminário. E eu fiz um seminário pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Era chamado de IBQ na época, ali na Cachoeirinha, lá na Cachoeirinha em Manaus. E aí fui fazer o IBQ, fiz um ano básico que eles chamavam, fiz um ano básico de IBQ. Não queriam, o diretor do seminário não queria me colocar lá, porque eu não tinha o certificado do ensino fundamental. Eu não tinha o certificado do ensino fundamental. E ele falou: não, mas não pode, porque você não tem estudo. Então não. E aí eu falei: não, mas o senhor não está entendendo. Eu quero estudar a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, eu amo as Escrituras, eu quero. E aí ele disse: mas você está pelo menos matriculado? Você já está estudando? Eu digo: estou. Eu estou estudando. Realmente eu me matriculei, comecei a estudar. Foi uma dor de cabeça enorme.
Mas eu fui tentar estudar, eu fui para a sala de aula, e no final das contas eu já tinha aprendido bastante, foi um avanço muito grande. E aí a diretora do seminário, depois de um ano, ela falou: eu sei que agora o tanto que você aprendeu, o tanto que você aprendeu de Deus, já dá para você ganhar almas para Jesus. Então nós temos um campo missionário para você. Eu falei: onde é? Ela disse: é São Paulo de Olivença, que fica lá na fronteira do Brasil com a Colômbia. Tem Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença. Tem 120 degraus de escada para subir lá. Não sei se já modificaram, mas é 120. Subi muitas vezes ali. Na época que o Sebastião Turino era o prefeito daquela cidade. E aí eu fui pregar o evangelho naquela cidade, me vesti de padre, porque lá o catolicismo imperava, então para que eu pudesse ter a oportunidade de pregar esse evangelho, eu mandei fazer uma batina, a batina preta, e com a cruz branca aqui em cima, mandei fazer uma cruz de madeira, eu botava atrás do púlpito, não tinha nada a ver com o que eu estava pregando, na verdade, mas ela estava ali para trazer uma ideia de que eu era um missionário da Igreja Católica. E comecei a pregar, ganhei uma porção de almas para Jesus. Inclusive teve uma delas que lá em certo momento da vida ela perguntou se era crente, mas nós somos crente. E eu disse: olha, você dá uma olhada no dicionário e depois você me diz. Eu não quero dizer com a minha boca, eu quero que você veja lá no dicionário o que quer dizer crente, e amanhã você me dá a resposta. Quem vai me dar a resposta é você, através da pesquisa que você vai fazer, porque eu queria levar ele a pesquisar, eu queria levar ele a fazer o que eu fiz. E aí ele foi lá, no outro dia ele voltou e falou: missionário, crente é todo que crê. Eu digo: então você é crente? Ele disse: eu sou crente em Jesus, eu sou crente em Deus. Então você é crente. Parabéns, seja bem-vindo aos crentes. E foi assim que mas eu fui expulso daquele município, porque o padre não me suportou pregando o evangelho lá. E aí eu volto para Manaus. Aí de Manaus sou enviado outra vez para o interior e fui para Eirunepé, Amazonas, lá onde eu encontrei a minha esposa, me casei me casei com a minha esposa, e ela era o quê? Eu era pentecostal e ela era batista. Batista, com todos esses princípios batistas, e aí ela começou a me apresentar o Evangelho Batista. Aquilo me incomodou muito, mas Deus quebrou todo aquele empecilho, toda aquela dificuldade que me atrapalhava de entender o Evangelho, até porque eu já estava jejuando, orando para compreender as Escrituras, e Deus me levou à compreensão, e eu me tornei batista, e me casei com ela, e tivemos 3 filhas. Nada como a minha mãe, né? A gente já começou a quebrar aí o negócio. Então, a minha mãe teve 20, e aí eu e a minha esposa, não, nós só vamos ter 3. Na verdade, era só um casal. Mas como a gente teve a primeira mulher, a segunda mulher e a terceira mulher, aí a gente parou. A gente esperava um homem, mas eu sou bendito sois entre as mulheres. Então, lá em casa, eu sou o único homem da casa. Mas, olha, valeu a pena. É show de bola. Minhas filhas só me deram alegria até agora. Tem sido fantástico. Valeu a pena. Deus é fiel. Deus é extraordinário. Então me casei, tive essas 3 filhas, e aí voltei para Manaus, né? Voltei para Manaus de novo, e ali em Manaus eu fui estudar na Igreja Tabernáculo Batista, né? Lá na Igreja Tabernáculo Batista, o pastor Paulo não aceitou o meu seminário, as minhas matérias lá na quadrangular, lá, tudo que eu tinha sido. Ele disse: não, você pode zerar tudo, E aí eu falei: então eu zero, se é que é assim. E aí eu zerei tudo. Ele disse: olha, aqui é como se você fosse um novo convertido, você vai para a sala de novos membros, você vai estudar novos membros, você vai começar tudo de novo. E eu desci. Porque eu entendia, naquela época eu já entendia que não se sobe às alturas santas sem as asas da humilhação. E aí eu peguei, desci, né? Ele disse: você precisa se batizar de novo. Eu falei: então eu me batizo de novo. Porque ele falou que Batista vinha de uma origem de batiza de novo. Osana Batista, Batista de novo, batiza de novo. Eu falei: então eu me batizo de novo. E aí ele me batizou. Pastor Paulo me batizou outra vez, e aí
Foi assim uma coisa maravilhosa, porque poucos dias depois um prédio caiu em cima de mim. Um prédio caiu em cima de mim e morre hoje, morre amanhã, e não sei se escapa, aquela agonia toda, mas no final das contas, o pastor Paulo me fez uma visita lá em um determinado momento e falou assim: quando você sair daí, aí você tem uma obra, eu já tenho um trabalho para você fazer. Aí deu lá o bairro, ele falou: eu tenho um trabalho para você lá na Santa Telvina. Nós queremos plantar um trabalho lá, você vai plantar um trabalho lá. Aquilo foi como um coquetel de ânimo, aquilo foi uma alegria, eu pulsei o meu coração. É porque eu estava mais quebrado do que arroz de terceira. Mas se não fosse, eu tinha pulado. Se a alegria desse com pulo, eu estava uma pipoca. E aí, quando ele saiu dali, eu já estava animado, eu dei até uma melhorada, né? E ainda passei ainda, se eu não estou enganado, foi 2 meses hospitalizado, pelejando, mas quando eu saí dali, pastor Paulo me deu o primeiro campo pela igreja Tabernáculo Batista. Meu primeiro campo pela igreja Tabernáculo Batista foi em Santa Telvina, onde eu pastoreei 11 anos. Ali pastoreei 11 anos e depois desse pastorado de 11 anos, eu voltei para Tabernáculo, para o centro, para a igreja central da Tabernáculo, e aí o pastor Paulo me enviou para Fortaleza, e lá eu plantei o trabalho lá em Fortaleza. Está lá o trabalho, fica ali na Serrinha, logo na frente do aeroporto, num bairro que fica na frente do aeroporto. Eu ia fazer operação bancária lá de casa, no aeroporto, porque era tão próximo que eu ia andando. Então a igreja Tabernáculo Batista, ali na Serrinha, ali em Fortaleza, está ali na Serrinha. Então plantei aquele trabalho, e quando chegou um dado momento, aí eu precisava continuar plantando igreja, e aí o pastor Paulo disse: não, agora a Tabernáculo Central não vai enviar você, quem tem que enviar você é a igreja que você plantou. Aí a igreja que eu plantei me enviou para Aracaju, e eu estou ali há mais ou menos 9 anos, plantando aquela igreja. Temos encontrado uma dificuldade bastante grande, mas é só desafio, porque cada povo é um povo, né? Em cada região nós encontramos determinadas culturas que nós precisamos nos adaptar a essas culturas desses estados. O Brasil é quase um continente, né? O Brasil é quase um continente, é muito grande, né? Só para você ter uma ideia, da capital da capital Manaus para a cidade de Irunepé, onde eu me casei com a minha esposa, só dentro do Amazonas, era 3 horas de voo por cima da floresta, você vendo só mata. Era 3 horas de voo. Então, é muito grande esse Brasil, né? Então, estou ali já há 9 anos, naquela igreja, e Deus tem sido maravilhoso demais comigo. Deus transformou a minha vida, né? Hoje eu tenho uma família maravilhosa, tive essas 3 filhas, né? Elas, enquanto eu era pastor na Tabernáculo Batista, naquela época, o pastor Paulo deu bolsa para todas as 3, estudava 3 filhas minhas, e eu pagava só por uma, o valor de uma estudava 3. Eu sou devedor a ele dessa maravilha que ele operou na nossa vida. Então Deus usou o pastor Paulo, Deus usou muitas pessoas para abençoar a minha vida. E hoje, né, lá em casa, as meninas me ajudam, todas as minhas filhas, e agora estão todas casadas, né? E uma coisa também muito interessante, para você ter uma ideia, eu consegui realizar a cerimônia de casamento de todas as 3. Foi eu mesmo que casei. Eu disse: mas não podia ser outro? Podia, mas elas exigiram que fosse eu. Não, pai, eu quero que o senhor nos case. E elas, quando eram ainda pequenas, eu coloquei as 3 no quarto, fiz um pacto com elas, né? Comprei um anel de coco, coloquei no dedo e falei: filhas, se vocês se conservarem pura para o casamento, se vocês se conservarem pura para o matrimônio, papai do céu vai abençoar vocês muito, papai do céu, mas papai da terra vai pagar a festa de casamento, todas 3.
Vai casar, eu vou pagar a festa de casamento. Esse é pacto diante de Deus, é promessa. Então você vai se conservar pura para o casamento, você vai se conservar pura para o seu noivo, e aí você vai receber bênção dupla, bênção dobrada. Você vai receber do Papai do Céu e vai receber do Papai da Terra. Fechado? Então vamos orar. Cada uma fez a sua oração e fizemos o pacto naquele dia. Elas cresceram, elas eram novinhas, tinham o quê? Aquelas meninas tinham 8 anos, 7 anos, coisa assim. E fiz o pacto com elas e elas disseram para mim que casaram todas virgens. Elas falaram, cada uma delas falaram: olha, pai, se o senhor quiser o exame, eu posso trazer para o senhor. Eu vou ao médico e eu faço o exame e eu trago para provar para o senhor. Eu falei: não, eu acredito em você. Pode deixar que eu acredito em você. Então, elas casaram virgem, casaram com homens de Deus. E hoje eu tenho uma família fantástica, uma família abençoadíssima. Você já pensou a diferença entre o meu passado sem Cristo para o meu passado com Cristo, para o meu futuro com Cristo? Você já viu isso? A grande diferença? Passado sem Cristo, futuro com Cristo. É fantástico. Hoje, gente, eu vou morrer. Mas não que eu queira, não, estou fora, eu quero viver o tempo que Deus quiser. Eu já conversei com ele sobre esse assunto. Eu não quero viver um dia além do que ele queira, eu não quero viver um dia além do que ele queira. No dia que ele bater o martelo, chamar minha ficha, eu quero dizer: eis-me aqui, eu quero ir na hora que você quiser me levar. Então, eu hoje não quero morrer, eu não ando comprando corda para morrer, eu não quero morrer, eu quero viver, eu sou amante da vida, eu sou amante de Jesus. Hoje, se alguém perguntasse para mim: Pastor Pinto, me diga uma coisa, o que é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Eu diria: Ele é o amado da minha alma. Hoje, Jesus, Deus é para mim o amado da minha alma. É Ele quem tira dos monturos mendigo e coloca em meio aos príncipes. Hoje, no meio de vocês, eu me sinto no meio de príncipes. Hoje eu me sinto no meio de princesas do Senhor. Eu era mendigo, eu era monturo. Do lixo ao luxo. Hoje eu me sinto um homem vitorioso, um homem vencedor, um homem com uma missão cumprida. E eu tenho certeza que se eu tiver a oportunidade de dizer, antes de morrer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, e agora só me resta receber a coroa da justiça que me está preparada, não só para mim, mas para todos quanto amam a sua vinda. Eu quero te oferecer esse meu Jesus. Eu não quero hoje ser como o irmão que foi tão duro. Mas ainda agora há pouco eu estava conversando com o irmão e eu estava dizendo: Deus é muito dinâmico, Deus é muito criativo, Deus é extraordinário. A forma de abordar uns que Deus usa não é a forma de abordar outros. Tem uns que Deus olha e manda alguém com a marreta e fala: esse aí só de marreta. Aí o camarada vai lá e faz, e Deus alcança o seu objetivo. Aí tem outro que Deus olha e diz: não precisa de marreta, acho que isso aí uma martelada já resolve. Aí ele manda lá e ali ele vai e ele faz. Então a criatividade de Deus é muito grande na forma de operar. Ele é maravilhoso demais. E hoje à noite eu pergunto a você: você quer o meu Jesus? Você quer o amado da minha alma? Você nunca tomou, você tem olhado para a sua vida não tem visto solução. Você tem olhado para a sua vida e você tem percebido que não tem esperança. Talvez até você já tenha imaginado em tirar a sua vida. Mas quando Jesus entra na vida, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação.
uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer dar um novo rumo para a história da sua vida. Deus quer mudar as páginas da história da sua vida. Deus quer te dar um novo tempo. Uma nova história Deus tem para ti. Nós temos alguém no nosso auditório que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Nós temos alguém no nosso auditório? Tem alguém aqui hoje à noite que quem sabe Deus tem falado no seu coração e você, eu vou querer esse Jesus, eu quero aceitar esse Jesus como meu Salvador. Nós temos alguém no nosso auditório assim? Não? Será que nós temos alguém que talvez tenha andado afastado dos caminhos do Senhor por alguma razão e hoje à noite você pensou, Deus tem falado fundo ao meu coração, Deus transformou a vida desse homem, Ele pode transformar a minha. Não perca a oportunidade. Hoje é o dia da volta. Volta, filho meu. Volta, filho meu. Vem para casa. Volta para casa. Sai daí. Você não foi criado para a Babilônia. Você não foi criado para o Egito. Vem para a casa do Pai. Volta para Jesus. Vem para ficar. Vem e fica para sempre. Nós temos alguém que gostaria de se reconciliar hoje à noite? Se nós tivermos, eu gostaria que você se manifestasse para que pudéssemos orar por você. Queremos fazer uma mega cena de oração acumulada. Assim, muita oração. Assim como aqueles irmãos fizeram naquele dia, eles fizeram assim, um acumulado de oração na minha cabeça. E certamente Deus ouviu. Eu ouvi quando alguém falou, ajuda com que ele nunca se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que trilhe os retos caminhos do Senhor. Deus quer que você trilhe os caminhos retos do Senhor. Deus quer um relacionamento de amizade com você, de amor. O que foi desenvolvido entre eu e Deus foi um relacionamento de amor, apenas isso, para que Ele pudesse transformar a minha vida. E Ele transformou a minha vida, Ele Ele continua cuidando da minha vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele é um transformador. Ele é aquele que tira de lá. Ele faz o impossível na vida de alguém. Ah, como é bom, às vezes eu converso com os meus parentes que me conheceu ainda naquela época do meu passado sem Cristo, e eles ligam e falam, rapaz, você é o... Tem uns que usam essa expressão, né? Você é o orgulho da família. Tem outros que dizem, eu lhe admiro muito. Poxa, que legal, que bom, como é bom ver que você tem trilhado os caminhos do Senhor. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer fazer isso e Ele continua fazendo. Deus ele não trabalha com mágica. Ele pode até fazer, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, mas não foi essa a forma que Ele escolheu de trabalhar nas nossas vidas. Não foi com mágica. Ele escolheu a forma como a luz da aurora. Ele diz, como a luz da aurora, a vida do justo, justificado por Deus, é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então Deus quer trabalhar na sua vida, para a sua vida ir brilhando, 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 até ser dia perfeito, até o dia que dele lhe chamar, até o dia que Ele solicitar a sua ida para junto, para sempre dele. Então Deus quer transformar a tua vida.